Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, estamos no Espaço Feminino, sexta-feira, encontro com as meninas para um bate-papo muito legal. Eu sou Márcia Costa e hoje a gente vai conversar sobre a perguntinha: você sabe guardar segredo? Pois é, o assunto hoje tem muita coisa pra gente resolver sobre isso. E é legal que nesse bate-papo a gente fica aqui pensando juntas sobre... Não é um debate, tá? Não é um debate, porque a gente pensa juntas sobre alguma coisa, a pauta. E aí é legal porque você em casa começa a acrescentar aí algumas noções sobre algumas coisas, alimentada, abençoada. E você pode e tem total direito de não a princípio concordar, mas tem todo o direito de pensar sobre o assunto também. E é muito legal esse assunto sobre essa perguntinha. Eu quero muito que você fique com a gente e se alimente aí do que você olhar, mas sempre retendo bem, e fica tudo numa boa. Agora ela está aqui entre nós, o Samuel, a câmera que vai pegá-la, que está aqui nessa câmera, ele estava averiguando todo o look, não é isso, Samuel? É onça, é pantera, como é que é? É mais ou menos uma coisa de... Bom, enfim, mas ela vem convidada, muito, passamos e-mails para ela, houve todo um processo, não foi isso, Daniela Azevedo? A Daniela Azevedo está em algum lugar. Alô, Daniele, onde você está? Eu estou na avaliação. Meu Deus, mulher importante! Amiga, foi difícil entrar em contato com essa convidada? Foi difícil. Passou muitos e-mails? Muitos e-mails. Letícia ligou também, né? Tentando. Ela estava muito ocupada. A Letícia ligou inúmeras vezes, mas graças a Deus a gente conseguiu ter a presença dela no programa de hoje. Pois é, olha, amiga, eu quero que você saiba que a gente se esforça muito para trazer gente de muita qualidade aqui. Elas às vezes não querem vir, mas a gente se esforça a trazer. Neide Pires, a jornalista que o Brasil tanto quer, mas só boas novas tem. Tudo bom, Márcia? Amiga, eu te amo. Também te amo. É muito bom estar aqui com você, com nossas amigas sempre. Neide, guardar segredo. Nessa tua área, como hein? é, então, hein? E no jornalismo, Neide, como é que é isso? Ih, jornalismo, você tá sempre atrás de furo, né? Pois é. De coisa que, assim, que descobrir alguma coisa, é isso. verdade. É difícil, né? Na profissão é difícil. Agora, na vida pessoal, a gente tem que tentar, né? Pra respeitar o espaço do outro, né? Isso. Vamos conversar sobre isso hoje. Isso. Agora, essa nossa pastora é linda demais, né? Nossa, as pessoas estão... Eu acho que nem Salomão, em toda a sua glória, tinha uma pastora dessa. Verdade. Mas nós temos, ainda bem, pastora Gisela Xavier. Está linda. Ai, linda, maravilhosa. Poder. Olha só a citação, é maquiadora, culpa dela. E aí, minha pastora querida? Que assunto hoje, né? Pastora de igreja, não é? Uma igreja, casa de oração, uma igreja grande, uma igreja abençoada. Essa coisa de guardar segredo é um negócio que você assiste muita coisa, não é não? Assisto, até na minha profissão a gente acaba lidando, Pois é, psicóloga né? também. Verdade. Lidando com os segredos, mas hoje eu estava conversando com uma convidada nossa, que eu li uma pesquisa que a mulher só aguenta, 3 mil mulheres entraram nessa pesquisa britânica. E a gente só aguenta 32 minutos segurar o segredo. Eu falei, não, isso não é a mulher de Deus, não. Mulher da palavra segura. 32 minutos, por que 32? Com a língua cursiva. Podia ser 31, não. Podia. Podia ser 33, não, tem que ser 32. 32. Adoro esses números assim. Essas pesquisas. 1, tipo na confeitaria, sabe? Aqueles números assim, com aquela precisão meio quebrada, aquela coisa, 1, então 32 segundos. Podia ser 34, ser 32. É verdade. Então calma nessa hora. Ela, vou dizer para todo o Brasil,
porque ela é minha amiga e eu a amo demais, e eu escuto o CD dela toda hora, e todos eles, e são grande bênção, que eu amo, você sabe que eu confesso logo, não tem esse negócio comigo, minha amiga é aniversariante. Muito bem. Gisele Dimene, aniversariante hoje no Espaço Feminino. Parabéns pra você nessa data querida. Falando pra Gisela que até eu esqueci. Você viu como é que é um negócio meio... Vai passando o tempo, a gente vai tentando não lembrar e a gente deve condicionar o cérebro a crescer. Deve ser mais ou menos isso, eu acho. Amiga do céu, nós chamamos. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos então orar nesse momento? Todo mundo sentadinho aí, nos lugares programadíssimos pela assistente de estúdio Letícia. Mas a gente vai orar agora e essa oração, ela está baseada no capítulo 6 de João, que tem sido a nossa caminhada nessa semana todinha aqui no Espaço Feminino. Porque nós temos essa semana no Espaço Feminino orado e pensado no pão da vida. E João 6 apresenta Jesus como o pão da vida. O pão que sacia e satisfaz. O pão que resolve as áreas desnutridas da nossa vida. O pão que alimenta essas áreas, nutre essas áreas, transforma o que está seco, o que está desqualificado pela desnutrição, em qualificado, em saúde, vida, porque a nutrição traz isso. Esse pão que é abençoador, libertador, esse pão que é reconciliador, Jesus, e dele nós temos nos alimentado. Eu sugiro a você que não deixe de estar ali se alimentando de João 6. Eu, assim, fiquei meditando em João 6 e, assim, era como se estivesse vendo todo aquele episódio ali. Acontecem várias coisas em João 6, vários momentos muito lindos, e você vai ver ali a riqueza e a grandeza do nosso Pai e a proposta dele de que você se alimente dele, e quem se alimenta dele viverá. Então é o seguinte, depois de tudo que aconteceu, depois que Jesus se apresentou como o pão e disse para todo mundo, olha só, vocês vão ter que beber do meu sangue, porque eu vou... Ele já colocando ali para aquelas pessoas que seria a salvação, que seria a libertação, que seria o alimento. Então ele falou, vocês têm que beber do meu sangue, porque ele iria derramá-lo em nosso favor. Vocês têm que comer do meu corpo, porque ele iria se entregar a nosso favor. Ele se deu. E depois que todo mundo ouviu isso, falou assim, esse negócio é muito difícil de entender, a gente não entende isso. Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai ter que comer e beber desse homem? Porque eles entendiam de uma forma restrita e limitada. E aí, depois que muita gente o abandonou, muita gente que estava seguindo ele ali o abandonou, ele olhou para os discípulos e disse, e vocês também vão embora? Também vão decidir entender isso dessa forma assim superficial? Vocês vão abrir mão do melhor? E Pedro disse, não. Para quem nós vamos? Para quem iremos nós? Para onde nós vamos? Quem será capaz de nos satisfazer e nos nutrir? Quem será capaz de efetuar e trazer vida ao nosso ser? Quem vai ser capaz de nos transportar das trevas para a luz? Só Tu, Senhor. Para onde nós iremos? Só Tu tens tudo. As palavras, o alimento, a libertação, o ânimo, a edificação, a força, que é a que a gente precisa. Vamos fazer de Pedro as nossas palavras agora? Vamos orar? Então é isso. No vídeo você está vendo aí o versículo, João capítulo 6, versículo 68. Pai, nós, no nome de Jesus, temos a real certeza de que Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos agora a certeza absoluta que Tu és o nosso pão, o pão do perdão. Por isso não vamos andar na escassez de nada, Senhor. Não vamos andar comendo migalhas. Se Tu és o nosso pão, não temos por que ficar
mendigando numa vida medíocre, mendigando, comendo restos, migalhas, andando baseada em enganos, andando com o coração desnutrido pelo ódio, com o coração ressecado pela ausência do perdão. Não precisamos disso, não precisamos viver assim. Tu és o nosso alimento que perdoa. Tu és agora o bálsamo que cura. Tu és agora o alimento que traz a direção. Tu és agora o alimento que traz a verdade absoluta sobre tudo. Tu dissipa toda dúvida. Tu traz toda a orientação. Tu traz tudo o que nós precisamos para esse momento e para a vida futura. Tu és aquele que ajusta, organiza, faz com que nós possamos entender melhor tudo que se passou e tudo que estamos passando e o que vamos passar. Tudo está nas tuas mãos provedoras, Senhor. E nós te agradecemos porque temos a Ti. Temos o Teu pão, temos a Ti. Somos filhas. Não precisamos ficar correndo se temos a mesa diante de nós, se temos o pão diante de nós. Querido, no nome de Jesus, agora tudo que impede a tua filha de se sentar à mesa e de comer e de se saciar e de se satisfazer do pão que és tu, eu agora no teu nome, Jesus, em nome de Jesus, nós quebramos todas as correntes, todos os pensamentos contrários à tua vontade, todo o equívoco, tudo que foi construído pelo equívoco, nós destronamos agora dessa mente, tiramos o valor desse pensamento mentiroso, equivocado e lançamos a luz da tua palavra. Agora ela vai se sentar à mesa. Agora ela se senta à mesa em dignidade, em honra, porque tu colocaste um anel no dedo dela, colocaste sandálias nos seus pés, trocaste as suas vestes. Ela agora, Senhor, está apta pelo que tu fez, não pelo que ela tem que fazer, pelo que tu fez. Tu a colocou nesse lugar de privilégio, de honra. E ela pode se sentar à mesa. Agora ela se senta à mesa. E agora ela vai começar uma vida de nutrição, de se alimentar do que é correto, do que é verdadeiro, em nome de Jesus. E agora, em nome de Jesus, a sua vida será abençoada por isso em todas as áreas, em cura, em libertação, em renovação, em reconciliação, em nome de Jesus. Graças te damos, querido. Graças te damos. Só tu tens um futuro assim pra gente, um futuro de paz. Só tu tens as tuas palavras, são de fato vida, espírito e vida. Vida eterna. Em nome de Jesus. Você só não se senta à mesa se você não quiser. Não deixe a interpretação humana que deformou a verdade de Deus em algo tão limitador. Não é. Você tem uma verdade que não tem limites, ela é aberta a você. Você tem graça, que é provisão sobre você. Você tem direito, porque Jesus é que conquistou esse direito, o mérito é dele, não precisa ser nosso. É dele, a glória é dele, a honra é dele. O que cabe a nós? Sentar à mesa. Não deixa nada mais impedir e limitar essa verdade sobre a tua vida. Sente-se à mesa e coma do pão. Você pode, você deve. A gente volta já já. E toma tudo o que sou. Eu quero sentir tua presença, Senhor. Eu sei que és tudo pra mim, o meu começo e o meu fim.
aniversariante. Ele faz aniversário, ela que deu presente dos nossos maridos de canção. É lindo, é lindo. E sabe o que me remete? É assim, aqui eu vivo falando, né, que o Senhor Jesus, ele já fez tudo e a gente tem de usufruir de tudo que ele já conquistou. Aí, a gente acabou de ouvir agora que a convocação de que a cada passo eu venha te agradar. E essa palavra, essa fala que eu sempre digo aqui, que o Senhor já fez tudo e que nós não precisamos fazer nada, é quanto aquilo que foi o papel dele fazer. O nosso, de agradar ao nosso Pai, ele já vem como que um estilo de vida, já vem como que um aspecto natural. Já vem como gratidão. Já vem como gratidão, você está entendendo? Efeito de amor, já que já foi gerado antes. Não é? Então, você não obedece porque você tem medo, você obedece porque você ama. Verdade. Né? Você o agrada porque nós somos o fruto do penoso trabalho dele. Deus não disse isso? Que você se alegrará pelo fruto do teu penoso trabalho. Então, nós somos a alegria dele. Aleluia. Nós somos o desejo dele. Você imagina se esse desejo de alguém? Nossa. Não é não? Então, ou seja, eu faço parte da alegria do coração do meu Pai. Isso é imposição? Isso é maravilhoso, né? Meu filho me obedece porque ele tá imposto isso a ele? Não, ele faz isso porque ama. Assim... Ele tem prazer em estar perto, né? Não é lindo isso? Muito lindo. Então, isso que a gente precisa, essa mentalidade, essas coisas são as coisas concernentes à salvação, que o apóstolo Paulo fala, né? Esse coração disposto, esse coração aberto, né? Para obedecer, não porque, né? Vou perder aí. Não, eu amo. Então, meu prazer é ser a alegria dele. Amém. Não é isso? Essa semana a gente tem trabalhado missões lá na igreja, esse mês inteiro, né? E uma linda querida Angelina falou assim, que as pessoas olham para os missionários com um olhar de pesar, como se fosse assim muito problemático você sair da sua terra e ir para outro lugar. E verdadeiramente é quando a gente pensa no nosso conforto, naquilo que o nosso coração deseja e olha de imediato referente às coisas desse mundo, mas quando a gente percebe que a gente está no alvo do coração de Deus, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, né, e faz isso em amor, a terra é pequena. Né? O olhar do Senhor alcança todos os lugares e você não está longe, você na verdade é aquele que está perto. E como muitos deles falam aqui, muitas vezes aqui falam, está no centro da vontade de Deus, não importa o que espera lá do outro lado, mas está por esse amor, né? Não é penoso, né? Não é penoso. E uma coisa que a gente tem que entender que existem pessoas específicas, trabalhos específicos para isso. São chamados para isso. E que por exemplo, e Deus trata isso com cada um de nós. Porque, por exemplo, o que é importante para mim e o que eu considero relevante aqui nessa terra, estou falando de coisas materiais, pode não ser relevante para você. Verdade. Para você. Então, e para mim é tão tranquilo, né? Agora, enfim, e Deus, ele nos ama tanto que ele inspira pessoas a viver dessa forma e ir e falar do amor dele em tantos lugares, né? Por exemplo, aqui no nosso próprio país, a gente precisa ir lá fora, no outro país, aqui no nosso próprio país, eu tenho a Maria Pugliese, que ela é uma pessoa de tamanho talento e tudo. Um dia desse, ela faz um trabalho lindo na Rocinha. Verdade. Lindo na Rocinha. Inclusive, uma pessoa chegou com ela e falou assim para ela, como é que você tem certeza que você tá querendo esse caminho mesmo? Ela falou assim, como assim? Por quê? Ela falou, a pessoa disse, porque você está se dando demais. Aí ela falou assim, olha só, não tem como voltar mais. Eu não tenho mesmo. E eu nem quero. Então, entende isso, é muito interessante, né? É um amor que te move, você vai, né? Chama e envia, né? Deus E para qualquer lugar, seja para qualquer frente, né? É muito interessante isso. Por exemplo, essa frente aqui. É isso que eu ia falar. Não? Frente aqui. É uma senhora frente. Não, eu tenho certeza. Hoje de manhã eu estava na produção e recebi uma ligação de uma telespectadora
falando que amava os programas da Boas Novas, que tem sido edificada pelos programas, dando assim um testemunho lindo. Ela falou assim, eu não perco um, porque cada um fala de uma forma diferente ao meu coração, e como assim me edificado. Né? Aquela, como a gente falou, aquela coisa sem fronteira, sem parede, que vai para as pessoas, né? Sim. Então, assim, cada um, você tem um chamado para você, você tem um chamado para estar aqui. Então, Deus trabalha com cada um de uma forma, né? E alcança os corações de forma diferente. É muito pessoas que não entrariam numa igreja para ouvir, mas que liga a televisão. O testemunho dessa mulher foi né? muito legal, assim. Ela queria uma orientação, queria pelo telecontato de algumas pessoas que elas viram em alguns programas, assim, mas a mulher ficou um tempão falando, elogiando, que como tem sido bom para ela assistir, que alguns temas tocam diretamente no coração dela, e é legal a gente ouvir isso. E é custoso, né? Porque envolve uma série de pessoas e há um preço a se pagar, né? Né, Márcia? Há um preço a se pagar, mas esse não é um peso, é um preço em amor. É como aquela oferta, né, que Davi fala, não me dá o teu campo, não. Eu não quero te oferecer para o Senhor nada que não me custe. Exatamente. Ele fala assim, não, eu quero que me custe, né? Mas esse custo sai leve, esse custo sai em expressão de amor e de adoração. Isso é adoração verdadeiramente. É porque todo movimento gera um custo, né? Você parado, você não vai ter gasto nenhum de energia, nem nada. Você está aqui parado assim. Você se movimentou, você já está, né, empenhando energia em alguma coisa. Então, é um custo. É um custo, seja ele qual for, né? Verdade. Então, a gente decide fazer qualquer coisa que empenhe qualquer custo para alegrar o coração do nosso Pai, nós somos a alegria dele, né? Olha, gente, hoje é aniversário da Gisele Gimene, nós a amamos muito. Eu quero dedicar o Felicidade para ela. Então tá aí, olha, palavras do apóstolo Pedro, que é a mesma que a sua, né? Eu acho que essa pergunta é a nossa, né? Senhor, para quem iremos? Para quem? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele tem as palavras de vida, que são espírito e vida, para o teu coração. É isso mesmo. Felicidades, querido. Obrigada. Chamamos. Bem, eu fico tímida. Hoje tem festa lá com o Dudu e com o Gente, olha, e ela esqueceu que era aniversário dela. Olha só. Pois é, e pior que é engraçado, porque assim, desde pequena eu que falo, né? E o bolo hoje vai para quem, né? Lá na minha mãe, enfim, né? Com meu irmão, com meu pai, com a minha irmã. E aí eu falei assim, gente, né? Eu não posso mover pelos outros. Aí no meu, aí fica mais assim, porque eu gosto de fazer para as pessoas. Né? Eu sou mais tímida. Assim. Meninas, esse nosso assunto hoje, sobre segredinhos. Olha só, eu quero começar com a seguinte situação para vocês. A pessoa está contando um fato, mas ela não disse que é para guardar segredo. Ela simplesmente está contando ali para você. Vamos agora esquecer o porquê que ela está contando. O assunto é dela e ela decidiu contar para você. Mas não falou para guardar segredo. O que é que te remete à importância de que aquilo não deve ser levado para outras pessoas? O que é que chama vocês a atenção de que, bom, esse assunto tem que ficar comigo, mesmo que ela não diga? O que vocês acham? Difícil? Não, porque assim, vamos supor, eu estou falando com a Gisele alguma coisa. Disse para Gisele, assim. O que é que te faz, Gisele, entender, mesmo que eu não diga, olha, Gisele, não fala isso para ninguém, mesmo que isso não tenha sido dito. Mas o que é que te, de repente, pesa a responsabilidade de, opa, isso aqui eu não vou, isso que a Márcia está me trazendo é algo... Um julgamento, por exemplo. Tem que discernir. Discernimento. Que vai levar um julgamento, vai levar a aumentar-se uma história, a você ter amizades que terminam por causa disso, né? Ou que te coloque o outro em qualquer tipo de constrangimento ou em perigo. Também. Às vezes é uma coisa, embora não tenha dito que seja assim, é uma coisa íntima, que ela chegou para você para contar porque ela confia em você. E não necessariamente ela vai pedir que você não fale, mas se você sabe que faz parte da intimidade do outro, você tem que respeitar isso. E não desnudar, né? A sensação de que você está desnudando tudo tem um limite, seu irmão. Né? Até onde vai? Vou estar, sabe, expondo a vida do outro? Porque isso me remete, sabe a quê? Aquele momento em que os filhos de Noé encontram o pai numa questão que ele tinha ali deixado o momento da arca ali, tinha passado aquele estresse, fez lá o vinho dele, deitou-se lá no recolhimento de um lugar e ficou ali exposto. Os filhos entraram? Não.
2 deles não vamos desnudar o nosso pai. E o outro não, o outro achou que... que é isso? Agora fez o que não devia, agora a gente vai expor. Então, essa coisa da gente, sabe, eu queria chamar a atenção hoje da gente ter cautela com o outro, cuidado com o outro, de não descobrir o outro, sabe? Eu acho que a gente descobre o outro quando o nosso coração está cheio de raiva, sei lá, de mazelas, e a gente se sente indignado com a vida, se sente magoado com tudo e com todos, aí escolhe um para culpa. E hoje em dia, a coisa é tão séria assim, não sei se eu não falar, mas às vezes, hoje em dia, existem as redes sociais, que é uma coisa que muita gente expõe o outro ali. Isso, desnuda a pessoa. Desnuda o outro, assim, até por implicância, eu tiro uma foto, porque tanta coisa é colocada ali, sem respeitar o outro, né? Assim, até já tem muitas coisas, bullying, né? Agora se chama bullying virtual, bullying eletrônico, de estar mostrando e colocando coisas da intimidade do outro ali. São fotos, são frases, são coisas assim que as pessoas colocam de maldade, muitos colocam de maldade mesmo. Como eu estou dizendo, o coração já está cheio de tantas coisas ruins. Não só falando, mas você elege alguém para... Aí você vamos supor, a pessoa não é nem o foco da tua dor, essas pessoas mas ela decidiu... Mostrar a dor. Aconteceu isso com você, deixa eu te expor. Expõe mesmo. Deixa maldade, é maldade. Eu acho que está faltando um pouco de seriedade, né? As coisas, com as pessoas. Lealdade. Eu acho que o próprio Face, né, quando foi criado, ele não foi criado para isso. E acontece que hoje em dia, assim, tá demais, né? E eu acho que talvez sejam assuntos interessantes para as pessoas. Quando você simplesmente coloca um versículo para a pessoa curtir, é muito menos chamativo, né? E a mídia como um todo, quando ela é usada para o mal, de você colocar para despir alguém, seja né, sobre qualquer sei que aspecto, eu comecei com esse viés aí meio que complexo até para entender, mas não é complexo para entender. Basta a mente da gente ficar assim bem aberta, né? É que assim, a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente está vendo, com o que a gente está escutando, que se trata do outro. Porque essa coisa pode ser que o outro não tenha dito a você que é um segredo. Mas o que é que me dá o direito de estar expondo as pessoas? Porque a justificativa é sempre essa, mas você não falou que não era para falar. Entendeu? Mas eu não tenho autorização para sair falando, né? Aquilo que você compartilhou. Poxa! E nas igrejas ainda fala assim, mas eu compartilhei só para orar, gente, só para você orar. Aí tem esse negócio compartilha com o melhor amigo, né? Mas é só para você. Só estou te falando para você orar por isso. Para a gente não errar, nem para o melhor amigo você deve falar. É um pouco isso. Não, né? vou contar um negócio para você, porque é para você orar. Pô, fala sério, você não quer contar para eu orar, você quer contar para você simplesmente contar. Tinha uma irmã na minha época de adolescente que ela tinha uma irmã gêmea e quase ninguém sabia que ela tinha uma irmã gêmea. E chegaram, e uma das irmãs muito consagrada, o Senhor Jesus Cristo, e a outra não era cristã, né? Não sei nem se é hoje em dia. E aí eu me lembro de que foi fato, assim, que as pessoas chegaram e falaram, olha, irmã fulano de tal, que é namorado de uma pessoa, assim, da igreja bem sério, sabe? Até se casou, hoje tem uma família linda, ele é pastor, inclusive. Tava agarrando outra pessoa no meio da rua, ali no centro do bairro, uma coisa assim. E as pessoas, olha, acharam aquilo assim, como se tivesse... Foram assim, olha, isso não está certo, porque o irmão de fulano de tal é uma pessoa muito de Deus e tudo, e era irmã gêmea. E aquilo ali foi terrível. Teve um outro fato também, numa congregação, que ela chegou e falou assim, olha, vamos orar pelo irmão fulano de tal, porque ele... precisa muito, meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa o irmão fulano de tal que estava agora fumando lá fora, porque eu acabei de chegar e vi. Então, assim, real, isso tudo é fato real. Então, assim, esse tipo de oração a gente precisa aprender, oração, né? A gente precisa aprender definitivamente a entender o nosso lugar, sabe? Jesus falou que nós seríamos... nós daríamos frutos, nós não seríamos o vigia do pomar. Fiscal, né? Não temos que ser o vigia do pomar. Ele disse para a gente dar fruto. Vai, ele falou, vai, seja o vigia do pomar, ide e dê frutos. Né? Então não foi para a gente cuidar. Gente, deixa a vida leia em paz. Não é assim. Mas é tempo ocioso, você sabe, né? A gente pede fica em conversa fiada, é uma forma de prevenir. Sua, né?
O tempo que você está tomando conta e vigiando e falando. Mas isso é muito sério. Eu já estive também, a gente orando, mas todo mundo ali num fervor muito grande. E uma irmã levanta uma oração que todo mundo parou. Porque ela simplesmente contou toda a história. Na oração. Na oração e ninguém sabia daquele fato. Não, é muito interessante Ficamos isso, com porque as cara de pessoas... tacho Não mesmo, é, entendeu? é, porque as pessoas querem orar, elas querem orar e aí querem ensinar a Bíblia para Deus, entendeu? Querem pregar na hora que estão orando. Senhor, a tua palavra, então, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. Saiu da oração, tem que aprender a orar. Tem que fazer um estudo sobre oração. A pessoa aprender a orar. Ou então quer contar a vida alheia. Não, é uma marmota. Não, a hora da oração, criou um clima às vezes... tão ruim que nós terminamos a reunião. Que era para ser uma coisa boa, agradável. Ficou desagradável demais, porque a pessoa nem estava ali no grupo. Então, o bate-papo hoje é pra gente acordar, né? Pra gente, de repente... Eu acho que hoje a ênfase dessa conversa é que eu queria mesmo colocar bem forte, é isso. É a gente se implicar. Eu acho que a palavra é essa, né? Vamos nos implicar com essa história, né? E guardar as pessoas. Ela pode não ter sido uma história contada pela própria pessoa, mas ela faz parte da vida daquela pessoa. Então, eu não tenho certeza, eu não vou falar, eu não vou pedir oração sobre o assunto para poder contar. Eu não vou falar, eu vou ficar na minha. Né? E se eu tiver que, em algum momento, orar, eu vou orar. Deus, Senhor... Eu vi isso. É quase uma doença, a pessoa é prolixa, todo mundo já tem medo. Cuidado com aquela irmã tal, né? Com aquela cicrana, fulana, né? Porque se você contar, todo mundo fica sabendo. É uma coisa que você não consegue. A palavra de Deus fala pra gente refrear a língua, né? Fala demais, Provérbios fala demais sobre isso. Em termos de refrear. A gente, às vezes, mesmo até... Nós somos falhas, muitas vezes até erramos, mas quando a gente fala em orar, colocar... Por que eu não posso orar lá no meu canto secreto e colocar o problema daquela pessoa diante de Deus, né? Ou, né? Tá lá, como você falou, jogar lá no meio jogar no vento. No vento, né? Agora, eu acho que... Eu vejo que a gente precisa também, de repente, se a pessoa é muito querida, muito próxima, a gente pode também, no momento em que a pessoa vem trazendo alguma coisa, a gente pode também orientá-la, né? Né? A não se expor tanto, não é isso? Porque às vezes a pessoa... Eu acho tão engraçado, às vezes eu faço um curso e é muito engraçado isso. A pessoa chega e levanta a mão. Olha, comigo aconteceu assim, se expõe com uma facilidade. Aí a pessoa que está dando o curso orienta, eu vou pedir para você não se expor. Esse não é o fórum, esse não é o lugar. Eu acho que as pessoas já estão tão baqueadas com essa coisa da sua vida exposta, que elas mesmas já... Acho que fica meio que uma casa sem parede, né? Fica mesmo querendo se lançar na boca de todo mundo. Mas é o nosso coração. Quando eu estava vendo esse tema hoje, pensando, né? Eu falei, Senhor, mas por que o nosso coração também é tão ansioso que a gente não guarda aquilo que é precioso pra gente? Às vezes eu também tenho essa facilidade de sair falando assim. Não, a gente tem sim. Falei, agora, o que eu falei em relação à rede social é uma coisa que me preocupa muito, porque eu sempre falo lá pro jovem lá da igreja, para minha filha, né? Olha, cuidado que você coloca no Facebook, você não tem que expor sua vida aí, porque tem pessoas que você não conhece e vão estar comentando, se metendo. Você tem que ter muita seriedade. As pessoas não têm, expõe qualquer coisa, né? Qualquer foto, sabe? Foto de roupa íntima, que ela tá lá tocando, é uma coisa que você está se expondo muito. Cria uma arma contra si mesma. Cria uma arma contra si mesma. E assim, uma coisa assim, no relacionamento assim, pessoal e também nas redes sociais, principalmente, que é uma coisa que a gente vê que como as pessoas são expostas ali. Um pastor muito amigo meu da nossa igreja mesmo falou para minha irmã, para a pastora Gilda Maria, fala para a pastora Gisela tomar cuidado com as fotos que ela coloca no Face. Eu falei assim, eu não tinha colocado foto aqueles dias. Mas uma pessoa, que a gente foi no aniversário dela, tirou fotos, né? E botou lá direitinho, botou todos nós ali na foto. Mas foi ela que compartilhou. Só que quando eu olhei, tinham muitos compartilhamentos daquela foto. Geralmente você compartilha algo que você escreve, né? Que aquilo identificou a sua vida, um versículo, um tema, falar. E eu fui ver por quê, quem é que tinha compartilhado tantas vezes. Era a própria pessoa, porque uma das pessoas que estavam na foto queria mostrar que estava bem
porque ele estava muito mal. Ele está num momento muito difícil da vida dele, inclusive prejudicando outras pessoas. Então, ele queria dizer que estava bem com a liderança. E aí, ele falou, você não podia ter colocado essa foto, mas não fui eu que coloquei, mas com a intenção, a foto, de dizer que estava tudo bem. E ali dali começa muitos comentáririos. Então, quer dizer, eu nem sabia. E ele falou, cuidado com o que você bota, porque quer dizer que está tudo bem. Aí o outro já começa a falar e começam a querer desnudar que quem sou eu para chegar... Entendeu? É por aí. A linha é a gente estar com bastante responsabilidade a respeito do outro. Verdade. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Se colocar. Voltando com o Espaço Feminino, hoje reunindo aqui com as menininhas Neide Pires, pastora Gisela Xavier e aniversariante Linda. Meninas, olha só, a gente tem aí os versículos que vocês separaram, né? Mas antes de rodar os versículos, eu queria que a gente pudesse pensar assim, uma pessoa que, por ser e por ficar exposta, de repente, por saber que o seu segredo foi colocado para todo mundo conhecer, e era um segredo, geralmente ela se abate, né? E se ofende e fica muito... Isso quando é verdade, né, Márcia? Porque quando é mentira, então... Aí é que arrasa tudo. Aí é calúnia. Agora vamos tentar dar uma palavra aqui, pensar nessa pessoa que está melindrada, ofendida, ressentida, porque foi exposta, o seu segredo foi colocado. Vamos tentar animá-la, não é? Amém. Eu acho que você tem que ver da seguinte maneira... Aquele que te justifica, exatamente. Nossa, é aquele que te cobre com uma defesa, com uma guarda, com a sua graça, e você não pode tirar a vida para frente a partir só daí, não é? E tudo tem o seu tempo, e tudo precisa seguir, né? O rumo, a água continua rolando, né? E é bom porque aí chega a chuva, chega o sol e Deus traz crescimento à árvore e pelos nossos frutos que nós seremos conhecidos, né? Seja qual for o segredo que tenha sido exposto, é passado, né? Se for, então, passado, glória a Deus, melhor ainda. Se é presente, você tem a possibilidade de mudar, né? E não acontecer mais. Então, Deus traz sempre um novo dia para a gente, né? E você pode crer que a cada dia que você der um passo cada vez mais firme, aquilo que aconteceu lá atrás, que foi exposto de uma forma que te magoou, pode vir a se tornar bênção sobre a sua vida, porque ele gera crescimento, né? Foi uma tribulação, a gente não pode deixar Satanás... te paralisar por isso. E paralisar a gente. Paralisar. Lembrar que o Senhor é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado. E eu creio que numa situação assim, se ela foi realmente até alijada de alguma situação, se ela se sentiu envergonhada, o Senhor vai honrar. E aonde foi vergonha, o Senhor vai dar dupla honra. Eu creio, porque o nosso Deus é Deus. Ué, não foi assim que aconteceu com a mulher que veio ser acusada na frente de Jesus? Eles todos tinham todos os argumentos para expô-la, para, sabe, torná-la assim totalmente inadequada diante de Jesus. E o que foi que o nosso Salvador disse? Então tá, aquele que não tem aí pecado nenhum, atira a primeira pedra então. Ou seja, todos nós precisamos entender que se o outro está em algum momento, em alguma debilidade, errou o alvo, nós também, acontece com a gente também. Entende? Então, eu acho que a gente você não pode, você que está aí sofrendo esse tipo de situação, não pode se melindrar mais. Não fique assim, recolhida, afastada, não é isso? Tem que se envolver novamente. E fechar a boca, né, pastora? Isso. Não adianta agora sair falando, tentando se justificar, procurando um ou outro. Quem justifica é o Senhor. E tem também, eu não sei, né? Tu é psicóloga, não é, Gisela? Eu acho que... Não sei se é a psicologia que diz isso, que afirma, que quando a gente expõe também muito um segredo nosso, porque de alguma forma a gente
Só quando é para um conselheiro, para um médico, né, um psicólogo, enfim, que a gente não quer que seja exposto. Mas quando a gente sai expondo também, parece que é como se a gente quisesse que aquilo ali viesse à tona de alguma forma. Não tem uma... pode ser até um movimento de autopunição, entendeu? Entendi. É melhor enfrentar seus medos, suas culpas, do que ficar elegendo, entendeu, inimigos à sua volta e você mesmo. E aí pode ser uma forma de se autopunir também, entendeu? Se sabota, né? E autossabotagem é perfeito. E conta quem está ouvindo, a gente tem que ter a responsabilidade de, assim, muitas vezes nos colocarmos no lugar do outro. A autossabotagem é sério, porque aí é a falta de perdão dela, porque aí isso é sério. Aí é a falta de perdão, que ela não consegue absorver o perdão do Senhor, ela se autossabota, ela está melhorando, está vivendo um momento bom, ela e o Senhor, de intimidade. Aí ela começa a jogar esse segredo para que o outro venha julgar, o outro venha paralisar. É muito sério. Ela precisa ser punida pelo outro por aquilo que ela mesma não conseguiu se perdoar. Não é, Neide? Isso. E eu estava falando de no fato de a gente ouvir, ter a responsabilidade, né? De não expor o outro, de muitas vezes nos colocarmos no lugar do outro, né? Sentir a dor. Se fosse a gente tivesse outro lado, como é que a gente queria que agisse com a gente? Então, assim, muita gente quer fazer ou faz com o outro, e quando é com a gente? Né? Igual o perdão, a gente quer muito, né? A gente quer muito ser perdoado. E quando a gente tem que perdoar o outro? Tudo na vida é uma via de duas mãos. A gente sempre está preocupado com quem está lá e com quem está de cá também. A gente tem um hábito assim, aconteceu, agora eu vou me afastar, agora eu vou me isolar, agora eu vou abandonar, agora eu vou... agora já era. E aí fecha a vida... E a vida termina ali. Coloca uma pedra e não passa mais para... A gente precisa amadurecer também, tem que o amadurecimento, ele é aquele que gera essa possibilidade de você pensar que, bom, isso foi um episódio na minha vida que eu vou olhar tudo, reter o bem, vou enxergar como é que eu posso interagir nas minhas relações com mais maturidade, vou tentar entender, não vou me fechar. Não vou me isolar, porque isso é que o mal quer. Eu vou interagir, mas agora com mais sabedoria. Geralmente, pessoas que estão envolvidas em rodas assim, né, de escarnecedores, pessoas que vivem contando da vida das outras pessoas, além dessa questão da amargura que você ressaltou e falou, e dessa questão também da autopunição, são pessoas assim infantis, né? Porque isso não dá futuro para ninguém. Você ficar perdendo um tempo enorme falando da vida do outro, expondo o outro, se você tem que correr, a gente precisa correr, gente, os anos passam, olha o meu aqui, passando literalmente hoje. Então, assim, não dá pra gente perder muito tempo, a gente perde muito tempo com muita bobagem, né? E a gente precisa amadurecer, usar as ferramentas que a gente tem, seja o Face, seja qualquer outro. Eu não sei se foi o pastor Júlio que falou que ele tinha umas regras, assim, vai ser bom para a pessoa. O pastor Júlio falou isso. Foi ele, né? Que é para passar pelo filtro, pelos 3 filtros, né? É bênção para a minha vida, é bênção para a vida. Pessoa. Isso, vou aprender o que é com isso. É mais ou menos isso, né? Ele falou uma coisa dessa, depois não esquece para ele mandar para a gente, que a gente quer colocar esses 3 filtros, assim, sobre quando alguém vem te contar alguma coisa, né? Eu acho isso bem interessante, né? Para você já ir freando algumas coisas. Então, eu acho que, assim, primeiro passa a cuidar da amargura, porque geralmente são pessoas amarguradas, que ficam passando e ficam perdendo tempo com picuinha, essa questão do amadurecimento, e também a pessoa não se expor por causa dessa autoflagelação, né? Sabe o que eu me lembrei? Que o Provérbios é um livro que tem resposta para tudo, né? Uma coisa incrível. Um negócio de... E tem um texto em Provérbios, que agora eu não me lembro, que fala que a pessoa que ela cultivou esse hábito de ficar falando da vida alheia, ela se alimenta disso. É o mexeriqueiro, acho que fala... que traz a ruína, não é isso? Ele se alimenta disso, ele parece que ele se nutre dessa coisa desse mau hábito de ficar falando dos outros. Então, existem coisas na nossa vida que a gente precisa definitivamente, né? Era esse versículo que eu ia trazer. Você ia trazer esse versículo? Mas aí eu não trouxe, não. Acabei trazendo um outro, né? Falando
Enfim, então já que você está falando das mulheres da palavra, Neide, você tem um primeiro versículo aí pra gente, Tem, é isso? deixa eu lembrar. Provérbios também, 31, 26. Abra sua boca com sabedoria e a instrução amável está na sua língua. Opa! Uau! Agora a pastora Gisela também tem outro de provérbios. Também. Todo mundo provérbio. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Ó, É se verdade. arruinando. Se arruinando. Acaba se arruinando. Às vezes a gente pensa que essa coisa da ruína vem do outro. Do outro. Mas nós mesmos estamos... É isso que eu fico A gente olhando. complica. As pessoas às vezes ficam culpando Deus. Deus que fez isso, Deus que fez aquilo. Olha só. Do que se queixa o homem são de suas próprias péssimas escolhas, não é? Dos seus maus caminhos, não é não? Então, assim, isso é palavra de Deus. Então, assim, às vezes a gente está dizendo que o culpado aí é o outro. Mas olha só, olha o texto. Você se Verdade. arruina. Gente, o silêncio É filosófico sério. agora. Todo mundo tá... Mas é isso. E eu trouxe numa outra vertente, Márcia, porque eu pensei assim, em vez de a Então, gente vê ficar aí. preocupado com o outro, né, com esse segredo mal, a gente pode ter os segredos bons. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então vamos ficar olhando para isso, assim, né? Verdade. Para o alvo, para esse tipo de segredo. Fala, Senhor, me revela os teus segredos, conta para mim o que tu quer da minha vida, e eu vou contar os meus para ti, e a gente vai juntos crescendo em fé. E sabe que você me remeteu agora a Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas são para os filhos. Ou seja, os segredos de Deus são revelados aos filhos. Os filhos têm todo o direito de receber essa revelação do que Deus quer para a vida da gente, né? Ai, gente, coisa linda. Pena, amiga, que eu vou contar logo para você. Vou te contar um segredo. Do lado dessa câmera tem uma senhorita chamada Letícia. Senhorita ainda, vai casar em breve, não é isso? Que ela fica o tempo todo, olha lá, com essa placa lá, estourou, amiga. O que eu posso fazer? Eu tenho que terminar esse bloco, já a gente volta. Como é que pode? Amigos de casa, o intervalo é praticamente o programa. A gente encerra o espaço feminino, não é isso? Que pena, né? Passou tão rápido. Já acabou. Passou rápido Nem demais. falamos muito. Eu queria recomendar o CD da minha amiga Gisele de Mene, porque eu tá também. maravilhoso, não canso de ouvir. E essa música que a gente tá ouvindo é Arde em Mim, Isso. do CD, a que abertura eu do CD. amo, meu pastor. Agora, Gisele, fala pra minha amiga o contato da agenda, pessoal. Hoje não, que hoje é aniversário dela, tá, gente? Por favor. Tenho 2435-5315-21. É 8661. Ah, esqueci agora. Ah, não tem acredita? problema não. E como conseguir o CD? Pois é, não, pelo Face. não é. viu? Aí o Face tem coisas boas, né? Face Tem coisas Pois é, o ótimas. Gisele de Mene, com 2 L's, pode digitar lá. Eu procurei e não Gisele de Mene. consegui, não foi? Aí... Ah, então tem o link, é só mandar um recadinho pra mim que eu envio o link pras pessoas também. Ai, que coisa boa. 9866-1833, lembrei, é que eu tô ficando mais velha hoje, a gente vai começar a esquecer. É muita emoção. Gente, olha, é o seguinte, obrigada pela companhia. Eu sei que você hoje refletiu, pensou. Ninguém colocou o dedo em risco, não é isso? Porque a gente também aprendeu aqui muito com essa história de guardar segredo, preservar o irmão, cobrir o outro, não é? Proteger o outro, ter responsabilidade com o outro. Afinal de contas, nós somos a alegria do nosso Pai, né? Se Ele nos cobre, esse papel de cobrir o outro é praticamente uma questão natural fluir, das né? coisas, né? Ai, que coisa linda. A situação, Samuel. Gente, beijo no coração. Obrigado, paz. Neide Pires, pastora Gisela. A gente encerra aqui o nosso espaço de hoje. Continue na programação da Boas Novas e parabéns para o aniversariante. Deus é fiel. Obrigada, amiga. Te amo. Olha,